Loucos y loucas por tênis, sejam bem-vindos ao ATP de Buenos Aires. Vamos com tudo, galera. Vamos analisar esse torneio que, pra mim, é o meu torneio preferido da gira sul-americana, o torneio mais tradicional dessa gira que é chamada Golden Swing, né, que é a gira de Saibro. E temos, começando em Buenos Aires, depois Rio Open e terminamos no Chile. E bora analisar esse torneio que tá um torneaço, jogadoraços. Alexander Zverev, Holger Rune, Musetti, os argentinos, João Fonseca, fonsequismo voltando em Buenos Aires, os brasileiros Thiago Wilde, Felipe Meligeni tá no quali. Então bora analisar esse torneaço. Olha só aqui, essa aqui é a quadra central do clube Buenos Aires Lawn Tennis Clube. Essa quadra se chama Guillermo Vilas, que é o maior tenista argentino da história, lindo demais. Fui várias vezes pro torneio, inclusive tem novidade, loucos. A Rai Loucuragem vai estar lá em Buenos Aires. Segura essa picanha. Ela vai estar cobrindo o torneio de Buenos Aires pra gente aqui, pros Loucos por Tênis. Então fiquem atentos aqui no canal, que todo dia, meio-dia e meia, vai ter uma live, uma mini live de 20 minutos, 30 minutos, pra gente prever, fazer uma prévia dos jogos do dia. A gente vai falar muito do João, mostrar os bastidores dos brasileiros lá em Buenos Aires. E também fiquem atentos lá no nosso Instagram, que a gente vai estar cobrindo a volta do fonsequismo no ATP 250 de Buenos Aires. Então, fiquem atentos aqui, toda semana vai ter muito conteúdo sobre o ATP de Buenos Aires. Mas vamos lá, bora lá para fazer a análise. Rapidamente, só quero mostrar para vocês aqui, ó, atual campeão, Facundo Dias Acosta, o argentino. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando dele. Ele vai jogar com o Thiago Wilde, né, com o brasileiro. Prize money ali, o total de premiação, $658 mil. E distribui 250 pontos, né? Um ATP 250 pontos para o campeão. Torneaço de Buenos Aires. Bora analisar a chave e aí a gente vai também passando pelos jogos do brasileiros, tá? Eu quero analisar aqui, fazer uma análise da chave. É um torneio muito legal, tem muita coisa para falar além dos brasileiros. O cabeça 1 é o número 2 do mundo, Alexander Zverev. O cara veio jogar aqui a gira sul-americana, vai jogar também o Rio Open, e ele sai de bye. O que é sair de bye? Ele sai adiantado, então ele espera o vencedor do espanhol Carvalhas Baena, Roberto Carvalhas Baena, e do sérvio Dusan Lajovic. Primeira rodada tranquila, né, pro Zverev, eu acredito. Lajovic, jogo duro, Carvalhas Baena são dois jogadores de saibro, né? Não é tão tranquilo assim também. Mas pelo nível do Zverev, ele chegou com uma semana antes de antecedência, já tá treinando lá em Buenos Aires. Inclusive, tem vídeo que a gente postou aqui no canal dos Loucos. Então fiquem atentos também nos shorts, que eu vou estar postando vários conteúdos que a gente tá recebendo lá do torneio da Argentina. Quartas de final, uma possível quartas, o Zverev poderia jogar com Francisco Cerúndolo, que seria aí o favorito, né, o cabeça 5. Eu acredito que pode ser um jogaço. Esse aqui é um primeiro grande jogaço. Zverev, Cerúndolo nas quartas de final. Cerúndolo com a torcida, quadra lotada, vai ter muito clima. Esse aqui é um jogaço pra gente poder acompanhar aqui em Buenos Aires, inclusive aonde assistir os jogos de Buenos Aires. ESPN tá passando, vai passar provavelmente alguns jogos principais e também na Disney Plus, né, que eles passam a quadra central, só que eles não passam as quadras secundárias, quadra 2 e quadra 3. Então para assistir todos os jogos, realmente, só por link pirata ou se não pela Bet365 é onde eu assisto os jogos também, que é uma casa de aposta. Beleza? Musetti, olha só, Musetti cabeça 3, certo? Vai jogar com o vencedor de Moutet e Munar, gosto muito do Lorenzo Musetti, de Lolo Musetti. E numas quartas de final poderia enfrentar Nico Hari, Schwartzman, Dzumhur, Martins. Essa chave tá bem aberta aqui, jogadores de saibro, Munar que vem de fazer semifinal em Dallas, né? Em quadra rápida coberta, vai ter pouco tempo de adaptação. Então, Hari pode ser que tenha vantagem aqui, vai jogar com o Schwartzman, mas o olho aqui, esse jogo é a despedida do Schwartzman. Vai ser o último jogo do Schwartzman da carreira dele. Então, talvez o Schwartzman pode fazer um criminho aqui, cara. E ele jogou bem até em Rosário, né, no Challenger de Rosário. Então, essa chave aqui tá bem aberta, mas eu acho que o Musetti, ele é favorito aqui, até para chegar numa semifinal que ele tá na chave do Zverev, né? Numa possível semifinal, ele jogaria com o Alexander Zverev, também seria um jogaço, ou Zverev Cerúndolo. Musetti Cerúndolo, né? Também seria um grande jogo de semifinal aqui para esse ATP. Vamos descendo. Agora a gente vai para a chave de baixo. Temos o Sebastián Baez contra Camilo Hugo Carabelli. E aqui o primeiro confronto de brasileiros, né? De brasileiros não. Confronto de Brasil contra Argentina, né? Do brasileiro, do Wildão. O Wildão vai jogar com o Facundo Dias Acosta, que é o atual campeão do torneio.
né? Ele vai defender 250 pontos. Foi um campeão surpreendente ano passado, a gente teve lá com o Rafa. Jogou muito bem. O Facundo é um cara inteligente, que sabe jogar com ângulos, que sabe variar a velocidade, ele ataca, ele consegue ser agressivo, ao mesmo tempo ele também sabe usar o slice, ele tem saque de canhoto, ele é um jogador canhoto, então é um jogo difícil, é um jogo chato de jogar com o Facundo Dias Acosta, mas foi uma semana dos sonhos ano passado em Buenos Aires. Eu acho muito difícil ele ser campeão novamente pelo nível da chave, né? Com o Zverev, com o Musetti, com o Rune, que daqui a pouco a gente vai falar, o próprio João Fonseca. Então, dificilmente ele vai defender esses 250 pontos. E eu acho que é um bom jogo de primeira rodada para o Wildão. Porque, obviamente, é um jogo chato. O Wildão vai ter que se adaptar, vai ter que sofrer um pouco, vai ter que colocar a bola na quadra, vai ter que fazer o Dias Acosta, não vai ter que se apurar tanto, porque o Dias Acosta vai te fazer jogar, mas ao mesmo tempo tem essa pressão, né? O Dias Acosta precisa defender esses pontos. E se ele perde numa primeira rodada, ele vai perder muito ponto. Então ele vai entrar pressionado. E eu acho que o Wild pode jogar, pode entrar para poder colocar pressão também no Dias Acosta. A pressão tá do lado do argentino, tá jogando em casa, ele precisa defender 250 pontos, mas o nível de jogo é muito parecido. Ó. Por exemplo, 70 o ranking do Dias Acosta, 76 o Wildão. Os dois também se conhecem já, ó, são da mesma categoria, né, ano 2000. Então é um jogo bem parelho. Vamos dar uma olhadinha no head-to-head. Ó, o Dias Acosta, eles jogaram ano passado, ó, o Dias Acosta venceu, jogo duríssimo, terceiro set em Adelaide, quadra rápida. Ó, o Wildão já ganhou no Saibro de Santiago. O Dias Acosta já ganhou no Saibro de São Paulo. O Wildão é jogo parelho, cara, 2-2, eles se conhecem. Então é um jogo bom pro Wild, se o Wild jogar bem, acelerar bem com a direita dele, fazer aquela rotação que ele tem, uma bola pesada, colocar a bola pesada, principalmente na esquerda do Dias Acosta, que vai ser justamente, né, direita contra esquerda e a direita do Dias Acosta contra a esquerda do Wildão. Quem conseguir vencer esse confronto de direita contra esquerda, né, quem conseguir tomar a iniciativa antes ou jogar uma bola mais pesada e sobrar a bola curta e tomar a iniciativa, dar a curtinha, variar, é o jogador que vai ter vantagem nesse jogo. Eu acho que é um jogo legal, um jogo assim 50-50, se fosse analisar, porque é um jogo muito parelho, mas o Wild pode ter vantagem nesse aspecto da pressão, né? Se o Dias Acosta entrar um pouquinho nervoso, um pouco pressionado por estar defendendo esses 250 pontos, o Wildão tem jogo, tem bola para poder complicar o Facundo, que também não está num grande ano. Ele perdeu na segunda rodada da Austrália, fez quartas de final em Auckland, tá se recuperando de lesão. O Wildão também não tá num grande ano, né? Tá perdendo aqui várias primeiras rodadas, essa é a verdade. Não venceu nenhum jogo ainda em 2025, mas pode ser o primeiro jogo, né? Troca de superfície, vai ser o primeiro torneio no Saibro. Então meio que é um jogo meio aleatório, assim, não dá pra dizer o que vai acontecer. Eu acredito que o Wildão, sim, pode fazer um criminho aqui. Nem criminho seria, né? Vencer o Facundo Dias Acosta. Então vamos ficar de olho. Esse jogo provavelmente eu acho que vai ser na terça. Tá? Ainda não tem horário, nem dia para esse jogo, mas eu acho que vai ser na terça, o mesmo dia que vai ser a estreia do João Fonseca, beleza? Então bora lá, vamos descendo aqui na chave. Temos o Alexander Miller contra Quali e Tabilo. Então, numa possível quartas de final, o Wildão poderia jogar com Tabilo. Na segunda rodada, essa seria um jogo duríssimo contra o Sebastian Baez, né, que é companheiro de treino dele, né? Eles compartilham o mesmo treinador, então já seria uma segunda rodada difícil. Não é uma chave muito fácil, mas numas quartas de final, vai que o Wildão quebra essa chave aqui, pegaria o Tabilo. Daí a gente depois vai ver a possível semifinal aqui do Wildão, que tá na chave de baixo, tá? E aí sim, a estreia do Fonsequismo. O Fonsequismo tá de volta em Buenos Aires. Tomás Martín Echeverry contra João Fonseca, jogão. Acho que é um dos grandes jogos de primeira rodada aqui no ATP de Buenos Aires. Echeverry 40 do ranking, 40 do mundo. João Fonseca 98, recém entrou, né, no top 100. Echeverry 1,96, 1,96 de altura. Fonseca 1,85. Cara, vai ser o primeiro torneio de Buenos Aires pro João. O João nunca jogou a gira sul-americana, né? Vai ser a primeira gira sul-americana que ele vai jogar. Ele não vai jogar o Chile, mas vai jogar Buenos Aires e vai jogar o Rio Open. Então vai ser muito legal, que vai ser algo novo, vai ser algo fresco, né, para ele. Então eu acho que ele vai entrar muito motivado para poder fazer um grande torneio, e a pressão tá em cima desse cara, a pressão tá em cima do Tomás Echeverry, que sabe do potencial do João. Obviamente, o João faz muito tempo que não joga no Saibro, desde o ano passado,
né, no Masters 1000 de Madrid, e depois ele só jogou em quadra rápida e quadra de grama, então ele tá faltando um pouco de ritmo nesse piso, vai ser o primeiro torneio dele. O Etcheverry, por mais que também faz tempo que ele não jogue no Saibro, ele jogou ano passado ali no final do ano, durante o ano, né, alguns outros torneios, então ele tá um pouco mais adaptado ao Saibro e ele é de Buenos Aires, né? Ele conhece o Saibro lá de Buenos Aires, que é um Saibro diferente, por exemplo, do Saibro do Rio. O Saibro do Rio é um pouco mais rápido. Por mais que seja úmido lá no Rio, em Buenos Aires também é úmido, mas é um Saibro um pouco mais rápido, que a bola anda um pouco mais, né? A gente inclusive viu ano passado, né? O João Fonseca fazendo quartas de final e a bola anda um pouquinho mais. Aqui o Saibro de Buenos Aires é um saibro muito lento, é um saibro muito pesado, que você realmente tem que preparar, tem que ter paciência para poder jogar, e eu acho que essa deve ser a chave do jogo. O João precisa ter um pouco de paciência, ele não vai poder ser aquele jogador super agressivo o tempo todo. Vamos ver se ele vai conseguir se adaptar a esse jogo de saibro que é necessário em Buenos Aires. Se ele conseguir se adaptar, ter essas bolas de transição, jogar 4, 5 bolas, quinta bola, sexta bola, e a partir dessa quinta, sexta bola ele começar a entrar com o jogo agressivo, que a bola agressiva ele tem. Essa troca de direção na paralela, tanto de direita como de esquerda. Ele entrar na quadra e começar a tirar tempo do Tomás. Mas ele precisa entrar no ponto. Ele não pode fazer isso logo na primeira e na segunda bola. Porque se ele faz isso logo na primeira e segunda bola, o Etcheverry ele vai ter perna e ele vai ter tempo para poder recuperar e você jogar atacando, agressivo, durante 4, 5 bolas o tempo todo, em algum momento você vai acabar errando, a não ser que você esteja num dia muito inspirado. Então acho que o João vai ter que preparar os pontos, esperar a melhor bola, esperar a bola curta, ou a bola que ele conseguiu abrir o Etcheverry. Talvez é muito importante ele jogar com mais ângulo, né? Jogar com mais ângulo, abrir a quadra, e a partir que ele abriu a quadra, aí ele joga a bola rápida dele, a bola atacando, ou na paralela, ou na cruzada, ou até o drop shot. Dá pra jogar o drop shot aqui no Saibro, é um bom recurso do drop shot. Eu acho que, cara, ele tem boas chances, cara. Se o João conseguir se adaptar rapidamente, essa é a questão, se ele vai conseguir se adaptar ao Saibro, porque ele vem jogando em quadra rápida durante muito tempo. E é um jogo realmente diferente taticamente e também tecnicamente. Você precisa ter outros recursos, né? Você precisa jogar bolas mais altas, precisa jogar 4, 5 bolas lá no fundo e esperar o seu momento para poder ser ofensivo. Mas de tênis, eu não tenho medo do Etcheverry, cara. O Etcheverry é um bom jogador de saibro, mas ele não tem nenhum grande golpe. Tirando o saque, quando ele tá sacando bem, ele pode machucar um pouquinho, então a questão do saque de evolução pode ser importante. Eu acho que o Etcheverry no saque vai ter um pouquinho mais de vantagem do que o João. Se o João conseguir devolver bem, ele vai neutralizar já o Tomás Etcheverry. E aí ele neutralizando, ele conseguindo entrar no ponto e ele sendo esse jogador que vai preparar, tendo essas bolas de transição de 3, 4 bolas, esperar o momento dele e a partir da quarta, quinta bola ser o jogador agressivo que o João tem, esse nível de bola que o João tem, esse nível de bola o Etcheverry não aguenta. É outra velocidade, é outra intensidade. Então aí eu acho que o João pode tirar vantagem. E o Etcheverry tá jogando com a pressão da torcida também. O Etcheverry sempre se coloca muita pressão. Um jogador que se coloca muita pressão, que às vezes também joga tenso. Ele quer ir bem em Buenos Aires, então ele pode aproveitar o João, essa questão de o próprio Etcheverry estar jogando em casa e com essa pressão. Então, fiquem de olho. Eu acho que o João se adaptando, para mim o João tem boa chance de vencer esse jogo. Esse aqui é um jogo bom para fazer um crime para cima do Tomás Martín Etcheverry. Então essa aqui é a nossa análise do jogo do João. E bora lá então para terminar nossa análise aqui da chave. Temos Hugo Gaston contra Quali, Navone e Começanha, duelo de argentinos, e o Holger Rune, é o cabeça 2, tá na parte de baixo. Então numa possível quartas de final, se o João vencer, ele poderia enfrentar o Holger Rune, seria um jogaço de quartas, e numa possível semifinal ele tá aqui na chave do Tabilo. Tá na chave do Tabilo, cara. Essa chave tá boa. A chave do Tabilo. É isso? Isso, na chave do Tabilo ou do Sebastián Baez. Cara, olha, essa chave aqui de baixo até tá melhor, hein? Pro João, se caso acontecer um criminho, o João fazer um crime aqui, ganhar do Holger Rune, vai pra uma semifinal, poderia enfrentar o Tabilo ou Baez na semifinal. Olha só, hein? Olha só o cheirinho de final pro João aqui no ATP de Buenos Aires, galera. Então é isso, essa foi a nossa análise do ATP de Buenos Aires. Curtiram? Deixem um like, deixem nos comentários aí quem vocês acham que vai ser o grande campeão do ATP de Buenos Aires, e vem com a gente, galera, que a gente vai estar fazendo lives todos os dias
meio-dia e meia para fazer a prévia do dia, para falar dos brasileiros, para falar dos principais jogos do ATP de Buenos Aires, aqui também no YouTube. A gente vai estar transmitindo aqui no YouTube, então se você só tá seguindo os loucos aqui no YouTube, pode ficar tranquilo que vai aparecer a notificação da live, ou se não, segue a gente lá também no Instagram para acompanhar toda a loucuragem, que vai ter mais conteúdos, vai ter reels, vai ter mostrando vídeos mostrando os bastidores. A Rai vai estar fazendo toda a nossa loucuragem lá no ATP de Buenos Aires. Valeu, galera, tamo junto, abraço, vamos!